Terminamos, então, os sermões do Cristo, os sermões contidos na Bíblia, e hoje nós vamos falar da missão cristã no mundo e a perfeição da lei. De onde nós começamos exatamente dizendo o quê? Quando às vezes fala cristão, alguns espíritas mais ortodoxos ou mais radicais não gostam muito que se use essa palavra. Mas o que é ser cristão? Ser cristão é todo aquele que segue os ensinamentos de Jesus, independentemente da religião ou denominação religiosa que seja. Então, o Cristo não é só nosso guia e modelo. O Cristo é a nossa referência. Como Kardec nos diz, ele é aquilo que nós podemos almejar em termos de evolução. É o nosso aprendizado. E quando falamos da perfeição da lei, quando nós nos referimos à perfeição da lei, que é o que está na Bíblia, é o que está nos livros da codificação, é sempre a lei divina. Jesus se referia à lei, muitas vezes, para diferenciar aquilo que era a lei transitória, a lei temporária de Moisés e a lei divina, imutável e que se adapta e que é em qualquer sistema, em qualquer dos mundos, dos universos que hoje nós fazemos parte. Então, a missão cristã no mundo, ela serve de exemplo, ela serve para nós, como meta, como objetivo a ser alcançado. Jesus tem por missão encaminhar a humanidade terrestre ao bem, disponibilizando condições para que o ser humano evolua em conhecimento e em moralidade. Tendo por missão transmitir aos homens o pensamento de Deus, somente a sua doutrina, em toda a pureza, pode exprimir este pensamento. Por isso foi que ele disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Alguns vão dizer assim: nós vamos começar já com assuntos pertinentes? Sim, nós temos que trazer os ensinamentos de Jesus para o nosso dia a dia, em evolução, em conhecimento e em moralidade. Hoje, aliás, desde ontem, existem um sem número, ou para ser mais exatos, professores de matemática me ajudem, um N números de espíritas comemorando ou celebrando o desencarne do nosso irmão dessa forma violenta como foi. É um ser humano, é um semelhante nosso. Se está aqui neste planeta Terra, não difere muito de nós. Nós também temos muito o que buscar em termos de moralidade. Qual é a nossa participação? Poderia ser um filho nosso? Poderia ser um irmão? Poderia ser um parente consanguíneo? E mesmo que não fosse, é um ser humano como qualquer um de nós. Não podemos aceitar isso como uma coisa normal. Por isso, conhecimento e moralidade. Tendo por missão transmitir aos homens o pensamento de Deus. Ninguém neste mundo aqui transmitiu tão bem os pensamentos divinos como Jesus. Em várias situações, em várias ocasiões, o Evangelho de João, ele é sublime nesse ponto. Jesus se refere ao meu Pai, ao Pai que estás no céu, ao Pai que me ensinou, ao Pai que me criou. Então, Jesus, ele nos fala. Na última aula, nós vimos quando Jesus se refere que Deus nos tirou do mundo
e os deu a ele. Então, quando ele fala, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. O que é essa planta? É o mal, é o orgulho, é o egoísmo, é a inveja, é o ciúme, é o ódio, é o desejo de vingança. Em todas essas situações, onde buscar na Bíblia a referência? Quando alguém disser, nossa, mas vocês são muito moralistas, nossa, mas vocês são muito radicais, mostre para ele no Evangelho. O escândalo ainda é necessário, mas ai daquele por quem venha o escândalo. E o escândalo, esses vícios, são essas as plantas que o Pai Celestial não plantou, e serão elas que serão arrancadas. Pode ser forte o termo será arrancada, da mesma forma que Jesus às vezes se refere. O vale de lágrimas, de dores, de ranger de dentes, será lançado ao fogo eterno, serão amarrados em feixes e lançados ao exterior. Jesus não está aqui fazendo ameaça. Jesus está dizendo das reencarnações em condições dificultosas. Jesus está se referindo às reencarnações por resgate e muitas vezes desta forma com que nós entendemos a idiotia, as síndromes que tantas dores nos causa. É isso que é conhecimento, é isso que é moralidade. É essa a planta que o Pai não plantou. A vinda do Cristo mostra que a humanidade estava em condições de receber os ensinamentos superiores. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, uma vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Nós já falamos outras vezes, e não somente uma. A vinda do Cristo promove o planeta Terra de mundo primitivo em mundo de provas e expiações. A maioridade espiritual da Terra significa que agora nós já não mais podíamos alegar desconhecimento. Nós não podemos mais alegar que não tínhamos a informação. Então, a partir do momento em que Jesus traz esse código da fraternidade, que ele explica não só a planta que não foi plantada pelo Pai, mas principalmente quando ele diz do nosso compromisso para com os nossos semelhantes, para com os nossos irmãos de ideal, para com os nossos irmãos de caminhada. Esse código da fraternidade é o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É buscar primeiro o reino de Deus e que tudo mais nos será acrescentado. É esse o código que Jesus veio trazer. A exemplificação divina que Jesus é para todos nós, sim, se Deus é a perfeição, se Deus é a inteligência, se Deus é a caridade, se Deus é o amor, todos nós que somos seus filhos temos latente em nós essas virtudes. Então, o que nós temos que fazer é preparar o solo. Esse solo precisa estar fértil, pois a semente foi lançada com a exemplificação do Cristo. E agora, lançada essa semente, ela precisa germinar, ela precisa dar frutos. E na nossa corrida espiritual, na nossa corrida evolutiva, não é o mérito, não é chegar em primeiro lugar, não é ser o melhor. É chegarmos todos juntos. Quantos nós ajudamos? Quanto nós auxiliamos? Quantos nós socorremos? Da mesma forma
que se fôssemos nós os necessitados, nós também gostaríamos de ser socorridos. Nós também gostaríamos de ter um caminho sem obstáculos, sem espinhos e sem pedras, para que, para muitos, esta caminhada é muito mais dificultosa do que para nós. Se nós estamos em condições de remover esses obstáculos, deixemos o caminho livre para os nossos irmãos que assim necessitam. Da mesma forma que nós recebemos dos profetas, dos nossos antecessores, dos nossos pais, dos nossos avós, nós recebemos esta oportunidade de aqui estarmos. É a continuidade da vida, é a perpetuação da espécie, sim, mas nós estamos agregando espíritos à nossa família espiritual, através da reparação e através da reconciliação para com a lei divina. Jesus nasceu num momento em que o mundo estava mergulhado numa miscelânea de ideias religiosas, predominantemente politeístas. O mundo era um imenso rebanho desgarrado. Cada povo fazia da religião uma nova fonte de vaidades, salientando-se que muitos cultos religiosos do Oriente caminhavam para o terreno franco da dissolução e da imoralidade. Então, naquele momento em que Jesus, ali no chamado século de Augusto, que o Emmanuel tão bem nos ilustra no livro Caminho da Luz, então ali havia muito os gentios, sim, os chamados pagãos, que nada mais é do que referência de que cada um venerava um Deus de acordo com o seu interesse. Cada um venerava um Deus com regulamentos, com regimentos, com normas que melhor lhe conviesse. O Império Romano, partindo de Roma, que era a sua sede, vivia um momento de promiscuidade absoluta. Quando se fala promiscuidade, estamos falando da imoralidade que vinha daqueles que deviam zelar pelos tutelados. Se as criaturas não têm moral, se as criaturas são hipócritas, falam uma coisa e fazem outras totalmente diferentes, não poderiam cobrar, não poderiam exigir e muito menos ter alguém ali de quem eles pudessem chamar a atenção. Então, quando Jesus quando Jesus encarna aqui entre nós, Jesus vem exatamente mudar esta forma de pensar. Jesus vem mostrar que agora, de posse desse conhecimento, todos nós temos que continuar a nossa caminhada, mas agora nós já sabemos separar o joio do trigo. Agora nós já sabemos que existe um mundo espiritual que é a nossa destinação. Acabou aquela ideia de fazer negócio, de fazer permuta, de fazer troca, de barganhar com deuses. Não tem mais essa possibilidade desses deuses que podem ser tocados, esses deuses de mármore, esses deuses em que as criaturas muitas vezes usavam como fuga ou, muitas vezes, para esconder a perversidade dos atos em que eles perpetuavam, em que, para manter as mordomias, as regalias, para manter a grande parte da humanidade, os necessitados, sob o seu jugo, eles, então, escondiam deles e, principalmente, sonegavam as informações. E o pouco conhecimento que lhe eram transmitido era adulterado. Sofria ele muitas mutilações. Então, Jesus vem separar o que é transitório, o que é humano, daquilo que é o nosso caminho, que é o nosso passaporte para o mundo espiritual. O Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Sua palavra mansa e generosa reunia
todos os infortunados e todos os pecadores. Escolheu os ambientes mais pobres e mais desataviados para viver a intensidade de suas lições sublimes, mostrando aos homens que a verdade dispensava o suntuoso dos aerópagos, dos fóruns, dos templos, para fazer-se ouvir a sua misteriosa beleza. Longe de templos, longe aí das igrejas, longe dos palácios, longe dos tronos. Quando Jesus reúne ali os 10 pescadores, mais um funcionário público, mais um comerciante, quando Jesus os reúne para preparar-lhes, para que eles possam dar continuidade aos seus ensinamentos, Jesus deixa para a posteridade, deixa para nós o exemplo da evolução, o exemplo do aprendizado, do conhecimento, que não importa onde nós nascemos, que não importa o meio em que nós nos encontramos, que se nós nos propusermos a trabalhar com amor, se nós nos propusermos a servir com caridade, se colocando no lugar do outro, fazendo aos outros somente aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós, que tudo aquilo que hoje nós desfrutamos, se nós proporcionarmos aos aqueles que caminham conosco as mesmas oportunidades, então nós estamos entendendo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Então, muitas pessoas, exatamente acostumados ao mármore, aquelas imagens como eram feitas de Júpiter, Netuno, Afrodite, entre outras, ali sim você tem uma referência, você tem uma beleza artística, mas é mármore, aquilo ali está frio. Não adianta nós venerarmos, ficarmos ajoelhando, não adianta nós ficarmos aqui enaltecendo a capacidade de Kardec, a sua inteligência, que ele foi escolhido por Jesus, que missão belíssima, que responsabilidade que ele recebeu. Nossa, deve ter sido um preparo de quantos anos para essa encarnação. Deixemos de lado essa utopia da fascinação e vamos olhar, vamos nós nos colocarmos para que, se Jesus precisar de nós hoje, nós estejamos dispostos, nós estejamos prontos. É a verdade que liberta, é isso que Jesus está falando. Os fundamentos eternos da verdade, mostrando aos homens que a verdade dispensava cenário. Se nós olharmos não só nas palavras de Emmanuel, mas do próprio Cristo, nós vamos ver que em muitas, mas em muitas situações, Jesus já deixava bem claro: eu sou a verdade, eu sou o caminho e a vida. Por isso, espírito de verdade. Então, não é para nós nos encantarmos com os ensinamentos de Jesus, não é para nós nos encantarmos com este instrumento e esquecer a tarefa que nos compete, que é consolar, que é confortar, que é perdoar. Aos poucos, não está dizendo que nós temos que partir do planeta Terra com asas angelicais, que nós vamos sair daqui purificados. Não, nós temos que sair daqui melhor do que quando aqui chegamos. Jesus combateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo, revogando a lei antiga com a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão. A lei de Moisés, a lei antiga, que é a lei de Moisés, que é a antiga aliança, lá de Abraão, a sua posteridade possuirá toda a terra, a lei antiga tinha ali o dente por dente, tinha ali o olho por olho, tinha muito daquela coisa material que mandava apedrejar quem cometesse adultério, o filho desobediente, que os escravos faziam parte
do patrimônio ali dos patrões, dos proprietários. Então, tudo isso Jesus veio modificar. Jesus introduz, com a sua chegada aqui, Jesus introduz a misericórdia. Moisés é a lei. Isso todos nós aprendemos. João Batista é a justiça. Então, quando Moisés é a lei a ser obedecida, João Batista prega a justiça, que a justiça tem que ser feita para os bons e para os maus, para quem acerta e para quem erra, para quem é devedor e para quem é credor. Jesus é a misericórdia, Jesus é o amor, Jesus é a lei, é a justiça e é a misericórdia através do amor. A necessidade do esclarecimento, da tolerância e do perdão. E vamos fazer algumas referências. Quem se sentir ofendido, nós pedimos desculpa antecipadamente. Mas imagina esta criatura que desencarnou desta forma, como ele vai chegar no mundo espiritual? Aí vem uma grande lição, porque também nós temos alguns espíritas que defendem a pena de morte como solução de entendimento, como solução de educação espírita. Imaginemos como esse espírito chegou ao mundo espiritual. Todo esse ódio canalizado, toda essa raiva, vai afetar a quem? Em quem isso vai sofrer as consequências? Por isso, a necessidade. Poderíamos ter acrescentado aqui também a paciência, poderíamos ter acrescentado aqui a indulgência, sim, mas nós estamos obedecendo ao que está nos livros dos quais foram a fonte de pesquisa. Jesus espalhou as mais claras visões da vida imortal, ensinando às criaturas terrestres que existe algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas. Sua palavra profunda, enérgica e misericordiosa refundiu todas as filosofias, aclarou o caminho das ciências e já teria irmanado todas as religiões da terra, se a impiedade dos homens não fizesse valer o peso da iniquidade na balança da redenção. O Emmanuel fala, Joana de Ângeles também fala nos livros dela, e Amélia Rodrigues, no livro Caminho de Luz, ela também fala que o objetivo do Império Romano era exatamente, quando partiu do mundo espiritual, o César, Marco Aurélio, responsável, quando ele partiu do mundo espiritual, orientado pelo Cristo, o objetivo do Império Romano era, devido à conquista material e territorial, que eles fossem um só povo, fosse uma só nação, mas não em termos de conquista sanguinária, não em nome de uma disseminação e de um preconceito religioso, mas que eles, devido a essa conquista territorial sem fronteiras, fosse abraçar, como era a árvore da salsa que Jesus se refere, onde todos pudessem se abrigar, que era exatamente em torno do Evangelho. E é claro que isso não foi possível devido ao próprio tempo. Mas, se nós olharmos as conquistas do século de Augusto, quando Jesus nasceu, então nós vamos entender. O Emmanuel, no Caminho, Verdade e Vida, ele fala, tem uma das lições que ele fala das ordenações humanas, o respeito que nós temos que ter pelas leis transitórias, pelas leis e ordenações humanas, ou seja, o poder e a autoridade, mas também fala da nossa responsabilidade quanto a essas mudanças, quanto a essas transformações. Então, Jesus não muda somente o código, a legislação com a misericórdia, mas Jesus
mostra que é preciso ouvir sempre os dois lados, que a informação, que o conhecimento faz parte. Isso torna a vida mais suave, isso torna a vida mais humana. E que ninguém está aqui para ser subjugado, ninguém está aqui para ser escravizado, e muito menos ser sonegado dessas informações. As diferenças e as dificuldades que nós encontramos são exatamente oportunidades que o Cristo nos oferece de avançarmos, de mostrar e demonstrar o quanto nós já absorvemos do seu evangelho de amor. Para isso, o mestre não exige que os homens se façam heróis ou santos de um dia para outro. Não pede que os seguidores pratiquem milagres, nem lhes reclama o impossível. Dirige-se a palavra dele à vida comum, aos campos mais simples do sentimento, à luta vulgar e às experiências de cada dia. O Evangelho de Marcos, ele tem uma passagem que ilustra bem isso daqui. Quando no Evangelho Marcos diz assim, que onde Jesus ia, independentemente da quantidade de seguidores, dos apóstolos que estavam com ele, então as pessoas colocavam os doentes, os débeis, os cegos, de todos os matizes, de todas as doenças, as pessoas colocavam nas ruas, ali, à sombra, onde Jesus iria passar, para que ao menos a sombra do Cristo lhes tocasse, para que ao menos eles pudessem tocar. Ele ainda usa a palavra vestido, ele não fala túnica, para que eles lhe tocassem o vestido. Então, quando Jesus anda no meio desse povo simples, quando ele deixa o templo, as coisas materiais, quando ele deixa as tribunas, o púlpito, para se dirigir aos necessitados, ele vem exemplificar o significado do seu evangelho, trabalho. Ele vem mostrar para todos nós que falar que segue o evangelho, que conhece os ensinamentos de Jesus, então não se pode viver na ociosidade. Porque Jesus, desde que chegou aqui a este planeta, na manjedoura, aprendeu o ofício do Pai, Jesus, ele chega a mesmo a dizer que não tinha onde repousar a sua cabeça, porque o seu trabalho era constante. Onde houvesse um necessitado, lá estava ele. E nunca negou ajuda. E ele não perguntou se era católico, espírita, messiânico, umbandista ou qualquer coisa que seja. Não, Jesus não perguntou o que eles faziam. Jesus não perguntou o que eles fizeram para estar naquela forma. Ele simplesmente responde como ele respondeu ao cego lá de Betsaida, quando ele diz: por que você acha que eu posso te curar? E o cego responde: porque tu és o filho de Deus, porque tu és o filho de Davi. Isto é confiança. Então, ele já sabia, através das escrituras, quem era Jesus. Então, Jesus, se já tinha os fariseus, se já tinha os escribas, se já tinham os doutores da lei, que eram eles que deviam levar esses esclarecimentos, mas eles não o fizeram. Então, Jesus vai no meio do povo. Jesus vai onde está a necessidade. Jesus vai exatamente para ser ali a solução. E ele não fez por ninguém o que era da sua responsabilidade. Ele não teve privilégio. Pelo contrário, a todos ele disse: todos aqueles que foram beneficiados pela sua evolução, ele disse o quê? A sua fé te curou. Vá e não erres mais. Em alguns casos, ele ainda asseverou, para que não te aconteça coisa pior. Ou seja, Jesus já falava da lei de causa e efeito, da lei de ação e reação. Jesus já dizia: a semeadura é livre, mas a colheita será obrigatória.
Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei os princípios dos deveres para com Deus e para com o próximo, à base da sua doutrina. Na aula que nós estudamos, quando falamos da oração dominical, quando nós falamos do Pai Nosso, também nós falamos do Decálogo. E lá todos lembram que os 4 primeiros mandamentos recebidos por Moisés é o nosso compromisso para com Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, não cultuar imagens, não pronunciar o nome de Deus em vão e guardar um dia para o descanso. Esse dia do descanso que tanto transtorno e tantas explicações exigem de nós, Jesus, quando alguém perguntar, mas não tem um descanso semanal? Você fala, olha, Deus conhece tão bem a nós que ele sabia do nosso corpo físico, nosso corpo material frágil, e se faz necessário que nós descansássemos um dia para preservar a ferramenta, o veículo, o instrumento. Então, para essas pessoas que gostam de trabalhar aí 14, 16, 18 horas por dia para deixar para os filhos, para deixar aqui o que eles não tiveram, é um alerta, né? Porque a hora que chegar lá em cima e se deparar com a mesma situação do André Luiz, pena que chegou para o suicídio, então não alegue desconhecimento. Então, esses 4 primeiros é o nosso compromisso para com Deus, como está aqui. Os outros são todos para com o próximo. Honrar pai e mãe é próximo. Não roubar, o próximo. Não matar, o próximo. Não cobiçar as coisas do próximo. Não levantar falso testemunho contra o próximo. Então, por isso, Jesus reduz em 2. Nós temos compromisso com o pai, alguns regimentos, alguns regulamentos, e para com o próximo, também algumas normas que nós devemos observar. E fazendo a ligação entre o nosso compromisso com Deus e o nosso compromisso com o Pai, está exatamente o honrar pai e mãe. Porque todos nós necessitamos de um pai e de uma mãe para que estarmos, para que nós possamos fazer as devidas reparações. Honrar é muito mais do que amar. É um compromisso muito maior. Então, Jesus separa a lei de Moisés, aquela coisa, lavar as mãos antes das refeições, os sacrifícios que ele falava, do apedrejamento que ele ensinou, a relação com os escravos que poderiam ser vendidos, da mulher, e uma série de... Tudo isso eram leis temporárias. E é essa lei que Jesus veio combater. É essa lei que Jesus simplesmente aboliu através da misericórdia e principalmente com a sua exemplificação. Combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, por mais radical que seja a reforma, não podia fazê-las passar ao reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí, acrescentando, estão todas as leis e os profetas. Por isso, é necessário conhecer. Mesmo quem não é espírita, independente da religião qual a pessoa professa, segue uma Bíblia. Existem várias versões, existem várias traduções, mas quem ensina, quem professa, quem fala, tem a responsabilidade de buscar uma fonte fidedigna. O nosso compromisso, a nossa responsabilidade por passar essa adulteração, essas mutilações do evangelho, serão muitas vezes dores atrozes para os espíritos comprometidos. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Fronteiras da Loucura, ele fala exatamente disso, quando se refere às trevas, que para muitos
fazem parte das 7 esferas espirituais e é um dos umbrais que estão lá ainda mais abaixo, né, do umbral conhecido. Então, tem abismo, trevas e depois umbral. E o Manuel Filomeno de Miranda, ele diz assim, que as mentes sintonizam dentro desse plasma que criaram, onde a monoideia daquilo que eles pregavam ficam reverberando no espírito, porque eles, sim, modificaram a lei divina de acordo com interesses. E modificar a lei divina passando informação errada é a árvore que o pai não plantou, é a árvore que será arrancada. Nesse sentido, é importante compreender que o cristianismo é a síntese em simplicidade e luz de todos os sistemas religiosos mais antigos, expressões fragmentárias das verdades sublimes trazidas ao mundo na palavra imorredora de Jesus. Se nós olharmos, disser, mas o evangelho precisa ser adaptado de tempos em tempos. Nós não temos aí o evangelho segundo o espiritismo? E se nós temos um evangelho segundo o espiritismo, por que não temos um evangelho segundo o catolicismo, segundo o luteranismo ou segundo o calvinismo? Sim, poderíamos ter, e tem. Cada um interpreta. Eles têm. Você tem a Bíblia ortodoxa, você tem várias traduções da Bíblia, onde eles suprimem aquilo que não é do interesse, do conhecimento das pessoas. Então, quando diz o cristianismo é a síntese em simplicidade e luz, em momento algum nós vamos ver Jesus exigindo ou pedindo qualquer coisa. Nós não vimos Jesus falando que tem que ter práticas, que temos que ter essas tradições, esses costumes, sacrifícios, oferendas, jejum e tantas outras que foram criadas exatamente para poder barganhar com Deus. Nós não vemos Jesus fazendo promessas absurdas. Nós não vimos Jesus em celebrações. Nós não vemos Jesus fazendo nenhuma campanha. Jesus ensina e vivencia na prática aquilo que ele está dizendo. Se você quer orientação, a orientação aqui está. Ah, você está perguntando por que você está fazendo isso? É só olhar o que está escrito na Bíblia. E para nós espíritas, busque na codificação. O livro dos Espíritos, ele não é somente a continuação da Bíblia para os espíritos, é uma continuação de conhecimento, é uma continuação de informações para as criaturas. Qualquer pergunta que nós fizermos a nós ou ao universo, você vai encontrar uma resposta lógica, coerente e, principalmente, que a ciência não desmente. Então, quando diz que Jesus veio trazer aí as verdades sublimes, quanto mais simples for essa verdade, quanto mais nós procurarmos a forma humilde de traduzir, isso significa que nós entendemos as expressões. É claro que nós não estamos aqui desmerecendo, e nem faríamos. Você pega a Joana de Ângeles no Ser Inconsciente e ela vai falar lá, as causas das vicissitudes do mundo atual poderiam ser todas resolvidas do Cristo redivivo no planejamento reencarnatório de cada um. É lindo, isso é de uma filosofia profunda. Mas quantos estão doentes? Quantos estão perturbados? Quantos estão desequilibrados para compreender tudo isso? Mas se nós chegarmos e dizer, olha, sabe, muitas dessa dor, muitos desse sofrimento, essas decepções que a gente tem, é porque nós já erramos muito, nós já falhamos muito e nós já abusamos muito daquilo que nos compete. Mas, sabe, todos nós estamos tendo uma oportunidade. Se nós pararmos de lamentar, se nós deixarmos de ficar murmurando contra Deus e nós seguirmos as orientações,
porque o profeta Isaías já dizia lá no Antigo Testamento: quem tem olhos de ver, que veja, quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Ah, então é isso que ela está querendo dizer? É claro que tem o seu valor. Afinal de contas, tem intelectuais que se prezam pelas palavras. Sim, mas nós não estamos aqui, não é esse o nosso objetivo. O objetivo é tornar Jesus não conhecido, é tornar Jesus o amigo de todas as horas, o companheiro que oferece o braço e principalmente a mão que nos ergue quando caímos. Sendo assim, o cristão verdadeiro deve buscar, antes de tudo, o modelo nos exemplos do Mestre, porque o Cristo ensinou com amor e humildade o segredo da felicidade espiritual, sendo imprescindível que todos os discípulos edifiquem no íntimo essas virtudes, com as quais saberão remontar ao calvário de suas dores no momento oportuno. Sim, a simplicidade de Jesus às vezes nos deixam assim atordoados. E muitas vezes nós paramos e dizemos: por que eu não pensei nisso antes? Quando ele fala na parábola do semeador. Quando ele fala do semeador ali, ele está falando dos vários tipos de terrenos, que são os vários tipos de espíritos, os vários tipos de humanidade que hoje existe no planeta. Cada um vai receber essa semente de uma maneira. Os pássaros, que seriam aqueles que comeram, o que eram? Senão os vícios, senão as chamadas tentações, senão os chamados enganos ou equívocos que nós encontramos. Aquele espinheiro que a semente caiu e sufocou, o que é isso? Senão o imediatismo, senão o consumismo, a satisfação e o prazer que nós muitas vezes nos encontramos naquilo que é também contrário aos ensinamentos do Mestre. A porta larga que muitas vezes nos atrai. Mas, por outro lado, se nós olharmos, ele também diz coisas simples e de uma forma profunda. Buscai e achareis. Bater e abrir-vos-se-á. Pedis e obtereis. Que coisa mais simples do que dizer: olha, peça ao Pai, peça a Deus que você vai obter. Bata que a porta vai se abrir. Não, é só você buscar que você acha. Agora, o que nós estamos buscando? Em que porta nós estamos batendo? Nós precisamos, antes de tudo, saber o que nós queremos. Nós muitas vezes deixamos não só os nossos benfeitores, sim, Jesus e Deus não, mas os nossos benfeitores às vezes ficam malucos conosco. Nós falamos uma coisa, pensamos outra e fazemos outra totalmente diferente. Ah, mas eles que não estão mais na carne, ele fala: mas olha lá, ele está falando uma coisa e está com o pensamento em outra. E aí chegou ali, ele fez outra totalmente diferente daquilo que ele estava falando e pensando. Então, como que nós vamos saber se nós mesmos não sabemos? Por isso, muitas vezes nós batemos em porta errada e depois não sabemos lidar com o que está lá. Muitas vezes nós saímos de casa e não sabemos o que estamos buscando. E aí ficamos dando volta, ficamos andando em círculo, não sabemos o que está buscando. Então, quem não sabe o que busca, se contenta com aquilo que se encontra, principalmente quando está cansado. Vai no mercado fazer compra quando você está com fome e você vai ver que você vai gastar o dobro. Então, a mesma coisa serve para nós aqui. Então, quando ele diz edificar do íntimo essas virtudes, é compreender que nós somos o capitão do barco da nossa vida. Nós temos que assumir o leme. Não dá para terceirizar a nossa felicidade. Essa imagem, quando foi colocada aqui da manjedoura, talvez muitos nunca tenham pensado. Porque a gente fala de manjedoura, tem lá
os magos, nós temos os animais, nós sabemos que os animais é magnetismo, é energia animal, é energia material necessária. Os magos, nós sabemos que era astrônomo, astrólogo e um geólogo. Nós sabemos que tinha um anjo. Nós sabemos da representação do que é a manjedoura, o feno e tudo. Mas será? Por que José é sempre tão deixado de lado nessa situação? Nós não sabemos. Sabemos que ele viveu entre os essênios, mas depois dos 12 anos, quando ele se perde, Jesus, e José e Maria o encontram no templo, não se tem um conhecimento aí da história de José. Será que Jesus, sendo o espírito mais perfeito que já viveu aqui entre nós, sendo Jesus a manifestação divina do amor vivendo aqui entre nós, será que José não ia ser tocado por este amor? Será que Jesus, que todo o planejamento, ele sabia, não só de Maria, de José, como todos os espíritos foram escolhidos por ele para auxiliar aqui na sua jornada? Será que José não ia ser tocado pelo amor? Será que José não ia ter um momento íntimo ali com aquele a quem ele foi o tutor, a quem ele recebeu? Se João Batista teve, se Maria teve, se Pedro teve, se todos tiveram uma oportunidade de manifestar o seu agradecimento, de manifestar o seu amor, a sua gratidão, se tem alguém que cumpriu fielmente os desígnios divinos, foi José, foi tutor. Ele ouviu o anjo, uma mediunidade belíssima. Ele não contestou em momento algum as orientações do anjo. Levanta, pega a sua esposa e vai. Leva, pega a sua esposa, o menino e faz isso. Vai daqui para ali, faz isso. Assume a responsabilidade. Ele não questionou. Nós não estamos falando aqui de pai biológico, nós não estamos falando aqui se é pai, se não é disso. Nós estamos falando de amor. Por isso, a nossa responsabilidade quando fazemos um curso, quando nós estudamos um grupo como o do Aprendizes, é preciso, não é normalizar, é preciso compreender que nem tudo que está escrito nos livros, na Bíblia, nem tudo que é divulgado simplesmente está ali com a verdade absoluta. Hoje, nós espíritas, nós temos compromisso e responsabilidade com a verdade. Então, José não é simplesmente alguém que cuidou de Jesus. José é um espírito que recebeu de Jesus o sim para poder cuidar dele, enquanto em ser humano na matéria, ele caminhava para ser a luz do mundo. A manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Nós temos, sim, você pode fazer uma palestra, você pode ir numa sala de aula presencial, você pode ir vestido de Armani, Gaultier ou tantos outros nomes que sejam, mas não é a roupa, você pode ir de terno, gravata, isso e aquilo, mas não é isso que vai mostrar qual é o sentido, qual é o objetivo. É o que está sendo passado, é o que está sendo transmitido. Mais uma vez, palestrante passa conhecimento e informação. Orador consola, orador conforta. Você ser palestrante e orador exige muito da criatura. Existe, sim, mas ninguém pode passar por essa presunção. Deixe que os outros assim definam, mas nós temos, sim, não podemos nos afastar da humildade, porque sem humildade nós não temos como desenvolver as outras virtudes tão necessárias para nós que nos situamos como ovelhas desse redil.
dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito, que o ignorante, possuidor dessas qualidades, será o preferido ao sábio, que mais crê em si do que em Deus. Este é o grande problema do conhecimento. Sempre foi dentro do cristianismo. As religiões sempre usaram os ensinamentos de Jesus e o nome de Deus para escravizar, para subjugar, para impor o terror, para impor o medo. Então, quando Jesus fala bem-aventurados os pobres de espírito, ele está dizendo aquele que aceita os ensinamentos, aquele que aceita a lei de Deus, compreendendo que o Pai é o Todo-Poderoso, esse sim, esse será digno, esse terá e será recebido no mundo espiritual, não com glórias, não com louvor, mas do dever cumprido. Porque muitas vezes a pessoa começa a estudar, essa Bíblia tá, olha, tá diferente. Não, esse livro aqui dos Espíritos, eu vou fazer uma tradução porque eu não concordo com o que está aqui. Eu vou fazer uma tradução porque está na hora das pessoas entenderem. Então, agora vai ter a Bíblia pelo Sebastião, o Livro dos Espíritos pelo Sebastião, o Evangelho segundo Sebastião. Nós ainda não conseguimos compreender a Bíblia. O Livro dos Espíritos, os próprios Espíritos, seja eles São Luís, seja Erasto, seja Santo Agostinho, eles próprios nos dizem, no momento é o que nós temos condições. Eles mesmos não disseram tudo. Nós ainda temos muito o que estudar. A Joana de Ângeles diz para o Divaldo que o Livro dos Espíritos é de estudo contínuo. Chegou no fim, você começa lá do início novamente. É um círculo, porque a cada vez que nós lemos, nós descobrimos coisas diferentes, pois estamos em épocas diferentes, com valores diferentes e, principalmente, a experiência de vida que nos faz compreender a magnitude da nossa existência. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural. Há de ser a humildade um ato de submissão ao Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Então, quando fala a perfeição da lei, sim, aquele que mora no palácio, aquele que está no trono, sim, aquele que está na comunidade, aquele que está na favela, aquele que está na zona rural, se despirmos as criaturas, cada um de um desses setores, quem será que poderá definir, simplesmente pelo corpo, a quem pertence a quem? O sangue de um, por acaso, é diferente do outro? O sangue das autoridades é diferente do sangue dos moradores de rua? Então, o que é? São esses vícios. É fruto do nosso livre-arbítrio. Então, tem muitas criaturas que falam, eu não sou igual a ele, porque não, eu vivo assim, eu tenho família, mas eu pago salário, eu vou à missa, eu vou ao culto, eu assisto palestra espírita, estudo, meus filhos fizeram faculdade. Não pode dizer que eu sou igual a ele. Você está em uma situação. E se o que está em suas mãos é exatamente para você fazer avançar o seu irmão, para que você possa ser o objeto de auxílio, para que você possa ser quem está socorrendo, quem está auxiliando. Então, a ciência, muitas vezes, o conhecimento, muitas vezes, então tudo bem. Jesus não andou sobre as águas. Isso é bem normal mesmo, a ciência já falou que é mesmo. Não, Jesus não ressuscitou Lázaro. Não, Lázaro não estava morto, porque se Lázaro tivesse morto, nem Jesus o traria de volta à vida. Então significa que a Bíblia está errada.
né? Mas a Bíblia está errada mesmo, porque ela já falava lá no Antigo Testamento que tinha uma mula que falava. Então, ao invés de nós procurarmos compreender e entender o significado do que lá está, nós começamos a nos achar que nós somos Deus. Deus está errado e nós estamos certos. No nosso pequeno mundo, nesse pequeno finito que nós nos encontramos, muitas vezes nós queremos ser Deus. Por quê? Muitas vezes nós aceitarmos Deus é descer do pedestal. Compreender que existe um ser que pensa e que sabe de todas as nossas cidades, de nossas necessidades, que rege todo esse universo, seria para muitos humilhante, porque eles querem ser maiores do que verdadeiramente são. O amor resume a doutrina de Jesus toda, inteira, vista que esse sentimento por excelência e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Quando Jesus é levado a Pilatos, e Pilatos, o governador, Pilatos, o interventor, o representante do Império Romano, então, quando Pilatos fala para ele, você é rei, Jesus, além da lição de humildade, Jesus oferece a Pilatos todas as oportunidades de remissão. Você está dizendo isso? Você pensa assim ou foi alguém que te falou? Isso mostra o amor, que é esse sentimento que ele está falando. Isso é amor. É como se Jesus dissesse, desperta, acorda, você está enebriado pelo poder, pelo dinheiro, pelo ouro, pela prata. Quando no Calvário, quando no momento da crucificação, quando Dimas diz a ele, Senhor, né, que pedindo perdão, reconhecendo os seus erros, reconhecendo que ele é falível, quando Jesus diz a Dimas, ainda hoje estarás comigo no paraíso, imagina para um espírito que sabe que está desencarnando, vamos dizer, sabia que ia morrer, ele iria morrer, mesmo não tendo conhecimento da vida futura, mas ele sabia que existia um inferno. E pelas suas atitudes, pelo que falavam à época, ele estaria condenado ao inferno. E aí ele ouve do Cristo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Isso é uma consolação, mesmo no momento último daquela criatura. É alguém que, vamos assim dizer, morreu em paz, na certeza de que ia ter uma oportunidade de recomeçar. E isso é amor. Quantos de nós que já não ouvimos aí alguém dizer, nossa, fulano está se consumindo porque morreu o colega de trabalho, morreu um familiar e não se falavam, não teve oportunidade de pedir perdão, não pôde isso, não pôde aquilo. Então, a lei de amor, quando ele fala, não é o amor está muito aquém do relacionamento, está muito aquém das coisas às quais nós hoje estamos vivenciando. O amor é esse sentimento de responsabilidade, de comprometimento, como a Regina colocou. O amor é a consciência cósmica. Da mesma forma que nós temos os seres unicelulares, que nós temos os protozoários, e eles têm uma importância, também o Sol tem uma importância, também as autoridades, também os profissionais, todos eles têm uma responsabilidade, e nós também. Então, nós somos todos
partes integrantes de um mesmo, ligados pelos liames e as oportunidades de amar. Moisés, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Certamente que vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor. Conheço-lhe o sofrimento. Vem agora e te enviarei ao Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir ao Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Depois de haver tirado o povo do Egito, servirei a Deus neste monte. Essa é uma tradução do que está aqui, porque aqui nós temos uma representação do Decálogo ou dos 10 mandamentos. E na imagem abaixo, nós temos uma representação do que seria uma psicografia aí, né, direta. Por isso escreveu na pedra. Nós sabemos que existe a mediunidade de escrita direta. Nós todos espíritas conhecemos e sabemos que os espíritos têm a capacidade de escrever. E não precisa nem deixar papel, não precisa deixarmos nada. Se tiver que seja um cofre, se você for lá e abrir, lá e há possibilidade de ter uma mensagem. O próprio Kardec vivenciou isso e está lá no Livro dos Médiuns. Então, quando Kardec fala, quando Moisés diz, quem sou eu para tirar o povo do Egito? E com o que dizer? Então, é a responsabilidade que ele tem. Tem responsabilidade para consigo, mas tem uma responsabilidade coletiva. Então, dizendo, vai que eu estarei contigo. Foi Deus que está dizendo a Moisés? Claro que não foi. Nenhum espírito teve condições, exceção ao Cristo, de ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que sim, mas nós sabemos que são os auxiliares de Jesus. Em todas as circunstâncias, Jesus sempre se cercou de auxiliares, sempre teve os seus prepostos ali ajudando. Então, quando ele diz, eu serei contigo, Deus, os benfeitores estão dizendo, vá, faça que nós estaremos aqui te acompanhando. Mas qual é o sinal de que nós estamos servindo a Deus? O decálogo que ele vai receber, quando ele fala, servirei a Deus nesse monte, então é quando Moisés se aproxima do Sinai e ali ele recebe o decálogo, recebe as chamadas tábuas da lei. Esse é o regulamento, esse é o regimento para toda a humanidade. É essa lei que vai prevalecer. A perfeição da lei aqui está. Tudo que existe de lei humana, que seja lei temporária, que seja lei transitória, aqui está. Não terás outros deuses diante de mim. Porque só existe um Deus. Deus é único, ele é imutável, ele é onisciente, ele é presente. Se nós fizermos imagens de Deus, se nós ficarmos cultuando imagem, quando a imagem quebra, quando a imagem se vai, o nosso Deus vai junto. Não adianta nós ficarmos aqui jurando e tal. Então, é só para lembrar. Não matarás. Não matarás o quê? O próximo? Também. Mas não matarás a planta, não matarás os sonhos, não matarás as alegrias, não matarás os sentimentos que as pessoas nutrem por nós. Então, essa é a lei. É por isso que eles dizem, eu serei contigo. A tradução seria, nós seremos contigo. E este é o sinal que foi enviado. Exatamente esse código aqui da fraternidade, esse código de amor divino, esse código da eternidade. Na lei mosaica, há duas partes distintas. A lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar decretada por Moisés. Uma é invariável,
a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo, e essa se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos. O livro do Levítico, que está lá na Bíblia, se nós tivermos a oportunidade, quem tiver a oportunidade e quiser ler, nós vamos lá ver e vamos ler as leis mais absurdas que existem. Se teu filho é desobediente, se seu filho é rebelde, você pode levá-lo até as portas da cidade e a população tem o direito e o dever de apedrejá-lo até a morte. Onde é que está a caridade? Onde é que está a misericórdia? Como que um Deus de amor, como que um Deus de justiça pode passar uma lei como essa? Porém, Moisés estava disciplinando as famílias. Moisés estava colocando uma regulamentação familiar. A importância de se respeitar os pais, os seus valores, os seus princípios, a perpetuação da espécie. Não podemos condenar Moisés pelo que ele escreveu, pelas leis temporárias. Se fosse qualquer um de nós, naquela época, nas mesmas condições, nós faríamos exatamente igual, porque tinha que ser assim. Mas no tempo previsto, no tempo correto, chega Jesus e vem exatamente modificar essa lei, mostrando que a lei de Moisés já não seria mais observada, que a lei de Moisés já teria que ser modificada. Alguns dirão, então é porque ela não era perfeita? Porque ela era falha. Se nós pegarmos o nosso Código Civil, ainda existe lá que o homem pode simplesmente matar a esposa em nome da legítima defesa da honra. Não é cabível mais nos dias de hoje. Ah, mas a Bíblia diz que o homem não pode se deitar com outro homem, nem mulher deitar-se com outra mulher. Quem disse que o amor tem barreiras? Quem diz que o amor tem preconceito? Quer dizer que as criaturas, simplesmente por estar numa opção sexual diferente da nossa, não têm direito ao amor? Não têm direito a ser feliz? Deixa de ser nossos filhos? Deixa de merecer o nosso respeito e o nosso carinho? Então, é essa lei civil, é essa lei temporária, é essa lei transitória que Jesus modificou. Mas ele reafirmou e simplificou a lei de Deus. Os 10 mandamentos, no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É de todos os tempos e de todos os países essa lei, que tem por isso mesmo caráter divino. Todas as outras são leis que Moisés decretou, obrigado que se via a conter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, o qual tinha ele de combater, arraigados abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão do Egito. Quando os hebreus estavam sob o jugo da escravidão no Egito, o faraó, para manter a paz, para manter a harmonia, permitia todos os tipos, não só de devassidão, mas também de adoração. Todos os tipos de atrocidades, o faraó e os seus séquitos, então, eles fingiam não ver. Eram muitas vezes cegos, surdos e mudos. Então, esse povo cresceu assim. Eles vivenciaram tudo isso. Quando ganharam a liberdade, muitos não sabiam o que fazer, porque eles queriam continuar nas mesmas condições. Bastou faltar o alimento para que eles começassem a vociferar contra Moisés. Quer dizer, eles preferiam ter comida e ser escravos do que serem livres e batalhar o seu próprio sustento. Nós vivenciamos uma situação como essa dentro da cultura no nosso Brasil.
os escravos quando foram libertados. Sim, é algo que nós temos muitos espíritos, entre eles Princesa Isabel, o próprio Quintino Bocaiúva, que nós sabemos, Benjamin Constant. Então, todos esses que batalharam. Só que libertar os escravos e não dar a eles condições dignas de trabalho e de se sustentar, qual foi o mérito? O que nós hoje vimos que ainda se apresenta. As favelas, uns amontoados uns sobre os outros, porque não tinham emprego, porque ninguém oferecia emprego a eles recém-libertos, porque ainda tinham alguns que eram os escravizados. Ninguém os queriam lá, porque teriam que pagar salário. E eles iam viver de que forma? Aí começa a delinquência. A mesma coisa foi aqui. A imagem que está aqui celebrando seria Deus na sarça ardente? Não. A figura foi colocada propositalmente, porque se vocês olharem assim, vocês vão ver que tem uma representação humana dentro da chama. E nós não aprendemos na doutrina espírita que quanto mais evoluído o espírito, mais luz ele se faça. O fogo é só uma representação, mas e a luminosidade? Nós não aprendemos isso na transfiguração do Tabor, quando Jesus expande o seu perispírito? Então, por que um dos enviados do Cristo não poderia, então, não poderia ser essa representação a Moisés? E ali, através da escrita direta, Moisés recebendo ali o decálogo ou os 10 mandamentos. Então, é preciso muitas coisas que se apresentam pedindo esclarecimento ao Espiritismo são coisas culturais, mas que bastam um esclarecimento. Se nós falarmos junto aos nossos familiares, aos nossos amigos, se uma vez por mês nós tivermos a oportunidade de explicar que a salsa ardente, que essa salsa, esse fogo que ele estava vendo, é a luminosidade de um espírito de luz que estava ali para guiá-lo e orientá-lo na busca da terra prometida, nós não, quando chegar daqui a alguns anos, eles não podem mais alegar ignorância, não pode mais alegar que não sabiam, porque a informação foi passada. E é esse o objetivo da doutrina espírita: esclarecer sem ofender, informar sem convencer. As pessoas precisam fazer uso do raciocínio contínuo, da inteligência, mas nós espíritas, nós temos que valorizar e muito essa ferramenta chamada mediunidade, que a maioria de nós implorou para ter e para que possa ser colocada a serviço do Evangelho. Para imprimir autoridade às suas leis, houve de lhes atribuir origem divina, conforme o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, nas quais ainda poucos desenvolvidos se encontravam o senso moral e o sentimento de uma justiça reta. Os legisladores, nós não vimos isso daí, nós não estamos vendo isso daí desde 2020, fevereiro de 2020, nós não estamos vendo aí, se você tomar vacina, você vai virar jacaré, vai virar uma lagartixa, vai virar... porque a vacina contém um chip que vão colocar, vão rastrear a sua vida. Isso em 2021. E as pessoas ainda carregam consigo essas pseudo-verdades. Porque alguém disse, alguém falou, e porque aconteceu com fulano. Mas quem é? Não, eu só vi falar. A mesma coisa aqui. Por isso, Moisés teve que implantar essas leis transitórias. Por isso que Moisés teve que usar muito dessa coisa. Olha, se você não lavar as mãos, Deus vai castigar.
Se você não fizer isso, Deus vai castigar. Se você não fizer isso, você vai para o inferno. Por quê? Para que as pessoas, pelo temor, para que as pessoas, pelo medo, aprendessem a respeitar ali aquilo que era um regulamento. O rei Luís XIV, ele fala o seguinte: se as leis humanas premiassem a quem faz o bem, nós não precisaríamos de prisões ou casas de reclusão. Se tivesse um benefício para quem fizesse o bem, as pessoas iam fazer o bem porque estariam interessadas na recompensa. E isso seria muito melhor do que criarmos leis para punir aqueles que burlam os regulamentos ou as leis. E é um fato. O inferno, ele só é conhecido porque a maioria das pessoas o temem. A maioria da humanidade tem muito mais medo de ir para o inferno do que fazer as coisas para merecer o céu. Porque para merecer o céu é preciso ter moralidade, é preciso conhecer a lei de amor e ter se esforçado para praticá-la. É preciso entender que perdão é para que nós possamos nos libertar dessa carga, do fardo que nós carregamos. Se alguém fez alguma coisa que nos magoou, a situação é com ele. Enquanto nós estivermos aqui vivenciando, ruminando aquilo que nos fizeram, como foi fazer isso comigo? Nossa, mas eu não merecia isso? Nós estamos vinculados, nós estamos algemados a essas criaturas. E é isso que Moisés fez. A criação das leis temporárias tinham como objetivo central direcionar e organizar a coletividade que foi recém-libertada. Além de médio, Moisés era legislador e homem como os demais. A grande lei, diz ele, foi transmitida diretamente por Deus, mas conhecidos como hoje se conhecem os fenômenos psíquicos, logo se percebe que um espírito elevado foi o mensageiro daqueles mandamentos, que o profeta transmitiu à posteridade com as falhas infalíveis do crivo humano e os acréscimos que a época impunha. Nós cansamos de ver quantas mensagens espirituais nós recebemos e já tivemos acesso nas casas espíritas, como sendo de Bezerra de Menezes, até mesmo dos apóstolos, de Maria, de Eurípides Barçanufo, de Joana de Ângeles, de Ana Neri. Então, porque são pessoas famosas. Então, os próprios, os espíritas não são diferentes. Todos nós temos vaidade, todos nós temos fascinação. Depende do quanto isso nos faz mal, depende de quanto nós estamos acostumados a lidar. A pessoa que passa uma mensagem dizendo não, foi o Eurípides Barçanufo, ela está ciente de que foi, ela acredita que foi. Hora nenhuma, em momento algum, ela vai olhar e ver se ela teria condições morais para receber qualquer mensagem que seja de um espírito dessa envergadura. Nesse sentido, todos os ensinamentos que foram anteriormente trazidos pelos antigos profetas e que representavam a lei divina não necessitavam ser alterados. Eis o motivo porque Jesus, em muitas passagens, pergunta aos fariseus, escribas ou outros que interpelavam: o que está escrito na lei? Então, a lei divina não necessitava ser modificada, porque essa era perfeita. A única que vinha para ser modificada era a lei transitória, a lei de Moisés. A lei de Moisés que foi recebida através dos espíritos superiores e vale para sempre, porque são leis perfeitas e imutáveis. O decálogo, escrita direta. Jesus, eu não vim destruir a lei de Deus, mas modificar a lei de Moisés, porque essa é temporária. O Espiritismo
é a nova ciência, que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas ligações com o mundo espiritual. Se existe um mundo espiritual, como nos apresenta Kardec, se existe um mundo espiritual, tem as suas leis e as leis que o regem. E se nós acreditamos que existe algo que sobrevive ao corpo, esse algo que sobrevive ao corpo, seja uma força, uma inteligência, uma luz, vai para onde? E para onde ela vai, tem que existir lei, tem que existir uma regulamentação. A explicação para as várias moradas que existe na casa do meu pai. O Antigo Testamento está centralizado em Moisés, que seria a primeira revelação. Jesus, o cristianismo, a transformação, a promulgação da terra de um mundo primitivo para o mundo de provas e expiações, a segunda revelação. O espiritismo, nesse momento, é para nós a terceira revelação, a fé raciocinada, a lógica e a razão. O mundo espiritual, a mediunidade e, principalmente, a forma de nos relacionarmos com os nossos irmãos e companheiros. A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, em as quais ainda pouco desenvolvidas se encontravam o senso moral e o sentimento de uma justiça reta. É evidente que aquele que incluíra entre os seus mandamentos este: não matareis, não causareis dano ao vosso próximo, não poderia contradizer-se, fazendo da exterminação um dever. As leis mosaicas propriamente ditas revestiam, pois, um caráter essencialmente transitório. Por isso, a dificuldade das denominações religiosas ou chamadas evangélicas, porque elas estudam o Antigo Testamento como sendo a lei de Deus, como sendo a lei que vale. E essa lei do Antigo Testamento, ela é toda fundamentada na lei de Moisés ou no Decálogo, os 5 livros atribuídos a Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Se as religiões continuam estudando e tendo como base os preceitos mosaicos que deram origem ao judaísmo, eles vão continuar presos àquela época, àqueles valores, àqueles costumes, àquelas tradições. A doutrina espírita, ela é luz. A doutrina espírita, ela, através da sua revelação, que é de cunho universal, e todos os seus postulados, ela está assentada na religião, a Boa Nova, ela está dentro da filosofia, as leis morais que regem a nossa existência, e a ciência, que até hoje, em momento algum, apontou qualquer falha ou farsa em relação aos ensinos dos espíritos. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota, quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse o cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei se ela devesse constituir um privilégio de alguns homens, ou sequer de um único povo? Sendo filhos de Deus todos os homens, todos, sem distinção nenhuma, são objetos da mesma solicitude. Na imagem superior, o Cristo, sempre zelando por todos nós, o idealizador deste planeta bendito. Na imagem abaixo, aquela que é considerada a maior modificação na legislação,
na legislatura, quando Jesus oferece aí a pedra àquelas criaturas, independente da nomenclatura que seja. Todos nós erramos, todos nós falhamos. Nós não somos perfeitos, somos falíveis. E o erro é um instrumento de aprendizado. O erro é uma grande lição para o espírito. Assim como a encarnação é a escola. A reencarnação é a escola para o espírito. Nós temos instrutores, nós temos colaboradores, nós temos colegas, nós temos responsáveis, normas, estudo, aprendizado, avaliação, nós temos compromisso. A mesma forma aqui se aplica. Por que olhar para o outro? Por que olhar para a falha do outro? Por que olhar a imperfeição do outro, ao invés de ressaltar as suas qualidades, ao invés de ver as pequenas virtudes que ele ainda tem? Assim como nós queremos que as nossas, muitas vezes, pseudo-virtudes sejam elas aí apresentadas, nós também temos dever e obrigação de zelar pelo bem-estar do próximo. Depois da dádiva da vida, o livre-arbítrio é o maior presente, é o maior benefício que nós recebemos de Deus. E por isso, é que nós temos que dele fazer uso. Qualquer que seja a circunstância. Posso fazer o que eu quiser? Paulo de Tarso. Posso fazer o que eu quiser. Só que tem muitas coisas que não devo. Aquilo que eu faço, eu sou responsável pelas consequências e pelo desdobramento. Mas o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar o cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento, a sua vinda. A autoridade que lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de se pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Não existe em literatura nenhuma que fala de como foi a evolução do Cristo. Não existe, não tem lugar nenhum fala de como ocorreu o desenvolvimento espiritual do Cristo. O Cristo que vem a nós, ele desce da esfera crística e é o que nos diz Emmanuel, é o que nos diz Joana de Ângeles, é o que nos diz toda a codificação espírita e as obras complementares. Sabemos que todos nós fomos criados simples e ignorantes e que a nossa destinação é a esfera crística, a mais alta hierarquia que nós conhecemos. Mas não sabemos como foi a progressão do Cristo. Mas ele é o nosso guia e modelo. Ele é a nossa referência. Então, aquilo que ele falava, ele praticava. Ele não deixou nada escrito, mas intuiu, inspirou, desde Moisés que aqui esteve. Se ele é o idealizador do planeta, desde a sua formação, desde que recebe do Pai aquela nebulosa incandescente, sim, ele sabia da sua destinação e de cada uma das coisas que aqui existe, sempre sob a supervisão do Pai. Então, Jesus, quando nós olhamos para o Jesus histórico, quando nós olhamos para o Jesus Deus, nós ficamos encantados. Nossa, que amor, nossa, que bondade, que paciência. Mas nós temos que olhar para o Jesus homem, para o Jesus espírito,
que cresceu, evoluiu, aprendeu. O Jesus que viveu aqui entre nós é o Jesus humano. Sofreu, sangrou, teve fome, teve frio, chorou, mas, acima de tudo, em momento algum, ele blasfemou, ele reclamou. Então, ele está dizendo, olha, num planeta como esse em que hoje todos nós nos encontramos, a dor e o sofrimento é lição, é aprendizado, é para nós reparação, é a necessidade de reconciliar-se com o Pai que nos criou, a sua imagem e semelhança. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é o fruto do ensino dado, não por um homem, e sim pelos espíritos que são as vozes do céu. Em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários, é, de certa maneira, um ser coletivo, formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributos de luzes aos homens para lhe tornar conhecível esse mundo e a sorte que os espera. Quando aqui esteve, os apóstolos Maria, João Batista, Saulo, Gamaliel, entre outros, sim, mas agora é a nossa vez. Somos nós, os modernos discípulos. Somos nós, os modernos apóstolos. Somos nós, os novos servidores do Evangelho, com quem o Cristo espera que possa levar a sua mensagem de amor. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou o Cristo, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros e para toda a gente, o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Então, o Espiritismo não vem mudar a Bíblia, não vem mudar. A missão do Cristo, a missão do Espiritismo é esclarecer, é iluminar, é ensinar, é confortar, é mostrar cada vez mais essa relação nossa com o mundo espiritual. O Espiritismo mostra que o que Jesus quis dizer, que os túmulos falarão, que as pedras falarão, serão exatamente os nossos entes queridos, os nossos familiares que nos precederam no retorno à pátria espiritual. São eles, nas comunicações, nas assistências, que virão nos dizer se estão em um nosso lar ou se estão no umbral, se estão no purgatório, no céu ou no inferno. Então, a doutrina espírita, em lugar nenhum, nenhuma casa espírita que se preze, vai dizer que Jesus se enganou, que Jesus não quis dizer isso. Não, vai sempre encontrar a explicação plausível, a explicação lógica e racional para os ensinamentos de Jesus. Assim como nos falta sentido para compreender Deus, como está no Livro dos Espíritos, muitas vezes nos falta ainda a inteligência, nos falta ainda a compreensão necessária, o conhecimento, a tecnologia, para entendermos ainda muitos das atitudes e dos atos do Cristo. Mas negá-lo seria a total volta à ignorância e ao reino animal que nos precedeu. Então, que nós possamos, através do conhecimento, estudando Kardec para compreender Jesus, que nós possamos refletir o Cristo que existe em cada um de nós. Que essa centelha divina que nos identifica como filhos de Deus
que ela possa brilhar e despertar naqueles que ainda não conhecem o Pai, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. E aí, a nossa recomendação final. Boas férias para quem vai ficar dentro de casa, que você só pode ir até o portão, a aglomeração continua proibida, mas você viaja de férias. Pede no Mercado Livre aquele globo, põe lá em cima da mesa da cozinha e dá a volta com a família. Fica girando, fazendo volta ao mundo em uma semana. Então, tá bem aí. E no dia 13 de julho, nós vamos fazer a aula, então, especial, é um convite, porque o cronograma, nós vamos dar uma pausa nele exatamente, porque tem muitas criaturas aí, né, dos nossos que estão com crianças, netos, pais em casa e tudo mais. Então, nós vamos dar uma pausa para um descanso, até porque vocês possam se descansar das meninas, que eu sei que elas cansam de mim, não, as meninas. Mas nós vamos fazer essa aula dia 13 de julho, o Espiritismo no Brasil, e no dia 20, essa dos corpos espirituais. Não vamos abranger na totalidade todos os corpos. Nós vamos falar especificamente do duplo etérico, do perispírito e do corpo mental. E, é claro, não tem como não abordar o corpo físico material ou o espírito que se faz necessário, para que nós possamos compreender um pouco melhor o nosso, aí a nossa situação, a nossa vivência, o que nós chamamos de plenitude da vida. Conhecer de onde, não basta só saber de onde nós viemos e por que estamos na Terra e qual é a nossa destinação. É preciso, quanto mais conhecermos a nós mesmos, melhores condições de viver todos nós assim teremos. Sendo bom para nós, seremos ainda melhores para os nossos irmãos e companheiros.